Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Imagine você participar de competições extremas onde o físico e o psicológico são exigidos a todo momento. Testar qual o limite do corpo humano e ainda conhecer lugares incríveis ao redor do mundo. E tudo isso, claro, registrado em vídeos de altíssima qualidade. Essa é a vida do Samuel Eloy, um atleta de alta performance que a partir de agora vai compartilhar toda essa adrenalina em um programa que estreia aqui na Band Triângulo no dia 6 de julho, 10 da manhã. É o Adventurar. Samuel, em nome de toda a equipe, seja muito bem-vindo ao time da Band Triângulo. Olá, Guinetti. Cara, é um prazer estar aqui. Eu venho seguindo há alguns anos aí agora já, fazendo essas viagens, essas expedições pelo mundo, pelo Brasil também. E uma coisa é você fazer, tá lá, ver tudo isso, agora poder compartilhar vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Eu acho que é um novo passo aí para esse desenvolver dessa fase que eu venho tendo aí com os esportes em meio à natureza. Você que é acostumado com o desafio, é mais um agora, tá na televisão também. A gente vai falar muito do programa aqui, né? Mas antes eu quero mostrar um trechinho para o pessoal de casa acompanhar só uma amostrinha do que você pode esperar aqui na tela da Band Triângulo. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura e produtor do show Adventurar, em parceria com o maior circuito mundial de corrida de aventura, Adventure Race World Series. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, utilizando nada além da força humana, guiada apenas por um mapa e uma bússola. Em cada jornada, vivemos grandes aventuras e contamos histórias de pessoas que desafiam os limites da capacidade humana, enfrentando a força indomável da natureza nos lugares mais selvagens do planeta. Mas essas grandes aventuras são só parte do plano. O que queremos de verdade é criar uma grande comunidade de aventureiros para viver suas próprias jornadas e começarem a adventurar. E você está mais que convidado. Bora adventurar? O pessoal de casa já pôde saborear um pouquinho do que vem pela frente aí, material de muita qualidade, a gente fica preso ao vídeo o tempo todo, mas antes eu preciso te apresentar ao nosso público, saber mais quem é o Samuel Eloy, né? Quem é o Samuel antes do esporte de aventura, qual que é a sua profissão, o que você fazia até chegar, até ser conquistado aí pela essa alta performance do esporte. Vamos lá então. Eu acho que toda história tem um começo, né? Imagino eu que sim. E a minha, eu até acredito que a de quase todo mundo, eu acho que ela tem início lá na infância. A minha, principalmente, eu diria, em atividades em meio à natureza, não, né, naquele momento em esporte, foi realmente ter tido uma infância em que eu tive muito contato com a natureza. Aí a gente sempre tem um pouquinho de pai, de mãe, eu tenho uma mãe bióloga, que sempre estava no meio do mato, andando de um lado para o outro, levando a meninada junto, tanto eu quanto os amigos que estivessem junto, carregando. Então, essa memória afetiva, eu acho que tudo isso se desenvolveu lá nessa infância. E por mais que depois, né, a gente começa com essa memória, isso entra e a gente vai vivendo a vida, né? São fases, vamos para as escolas, depois faculdade. E teve um período que eu acho que também é comum na vida de todo mundo, que a gente vai para outros caminhos, né, sai um pouquinho do esporte, da natureza, mas eu também acredito que quando a gente dá uma estabilizada, chega na fase um pouco mais adulta, que a gente começa a se entender e se conhecer um pouquinho melhor, a gente volta para aquelas memórias afetivas que a gente teve na infância, né? A sua formação acadêmica não está relacionada ao esporte? Bom, não está relacionado ao esporte, eu sou psicólogo de formação, mas na hora que você fala que a gente tem um esporte que ele exige totalmente do físico e do psicológico, faz sentido eu estar ali dentro, né? Porque esse esporte, principalmente a corrida de aventura, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é um esporte muito único, ele exige muito do físico, mas eu diria que ele tem um toque mais psicológico do que o físico, porque às vezes a gente faz coisa que o físico parece que não dá conta, e eu atribuo isso à capacidade mental, à força de vontade e coisas que parecem ser inexplicáveis. Mas enquanto psicólogo você trabalhou em empresas, você trabalhou em clínicas, você
atendia pacientes? Você tinha uma rotina de psicólogo? Eu sempre fiz eu sempre fui um cara curioso, fiz muita coisa, viu? Eu fui para psicologia, clínica eu não gostava muito, né? A não ser para mim, para minha vida diária, ela me ajudou muito. Mas eu fui para empresas. Fui para empresas, comecei com a parte de RH, logo já fui para a parte de marketing, que aí tanto essa pegada de programa, de produzir, de criar, tem muito a ver com marketing, com criação. Então eu uni um pouquinho, saí das empresas, fui para a parte de marketing e passei, cara, trabalhei na fazenda com plantação, fui para a parte de exportação, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Ambev, na parte de marketing. Saí do Brasil, fui para a Espanha trabalhar lá também. E fui fazendo muita coisa diferente, o que é muito interessante nesse momento de formação nossa, que a gente vai pegando uma gama de conhecimento, né? É uma bagagem. Uma bagagem. Mas grande parte disso foi dentro de empresas e de grandes empresas. Agora a gente vê, né, hoje as pessoas estão muito preocupadas com a qualidade de vida, né, a própria questão da saúde, e aí é onde o esporte acaba fazendo mais sentido. Então, em algum momento, as pessoas procuram uma atividade, que seja uma academia, um pedal, a corrida, a gente tem acompanhado muitos eventos nessa área, e a pessoa se encontra, se identifica e faz isso como um hobby, faz isso como uma maneira de cuidar da própria saúde. Sim. Aonde que foi a sua virada de chave? Como é que você se encontrou com o esporte? E como ele foi evoluindo para você chegar no topo? A gente está falando de alta performance. Tudo é uma jornada. Na hora que a gente vê, e a gente vai ver os programas, né, e até um cuidado que a gente está trazendo para esse programa, porque uma coisa é você ver o atleta lá, fazendo prova de 500 quilômetros, prova de 900 quilômetros, sem dormir, carregando comida. Na hora que a gente vê lá, a gente fala assim, não, mas assim, como que chegou? Como que começou? E tudo começa de algum lugar. Tudo tem uma base aí na qualidade de vida. A gente começa dando um primeiro passo para depois chegar a 900 quilômetros. E essa é até uma preocupação em trazer esse assunto, isso que você está falando, porque a ideia aqui do programa de trazer todo esse conteúdo e mostrar tudo isso que a gente está mostrando, não é só para mostrar, olha aqui, gente, existe isso, existe esse extremo, existe gente que faz o impossível. Mas é mostrar que, olha, todo mundo começou pequeno e começou de um dia de algum lugar. Como que a gente vai começar? E aí é interessante você ter me perguntado isso, né? Sem grandes explicações, eu diria que eu comecei pelo gosto da infância, de sempre tá indo para o meio do mato, para fazendas, passeando. Eu tive uma vida que eu sempre gostei de natureza, então eu sempre ia para uma cachoeira, eu ia para lugares lugares turísticos onde tinha cachoeira, tinha mato, e eu sempre tive o costume de sair andando. Então eu chegava num lugar, como eu sou um cara curioso, que gosta de coisa nova, chegava num lugar, falava, o que tem ali? Ia ver o que tinha ali. Esse ali foi ficando mais longe. Então essa atividade em meio à natureza, ela foi o que pegou. Então é fácil a gente acordar, ir num Bom Jardim, cachoeira que está aqui do lado de Uberlândia, a gente vai lá. E aí disso você vai buscando uma segunda ou vai indo para alguma viagem que você tem, umas férias que você tem para um lugar turístico. E aí, assim, quem é curioso nunca está satisfeito com o que está ali apresentado num primeiro momento. Você vai andando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Esse pouquinho mais, rapaz, leva a gente longe, viu? Leva a gente longe, depois não tem volta mais. Mas eu imagino que isso acaba sendo um alto desafio, né? Porque se você já tem como paixão esse ambiente, esse explorar aí da natureza, e você sempre quer ir um pouco mais longe, você acaba se desafiando, né? Sim. Eu cheguei aqui e falei, não, a próxima eu vou 100 quilômetros a mais, na próxima eu vou 200. E aí, que proporção que tomou isso? Então, olha que interessante, né? Eu lembro até hoje, a minha prática, o meu esporte principal, o que sempre foi minha base, e assim, é muito difícil eu machucar ou ter algum problema, porque eu sempre fui constante. Eu não treino muito no sentido de ter uma planilha, às vezes para um evento específico, sim, mas eu sempre me mantive ativo de alguma forma. Às vezes fazendo uma caminhada em meia natureza, às vezes indo para uma cachoeira, mas a corrida, já faz alguns bons anos, ela sempre foi o meu esporte base. Antes disso, basquete, skate, música, patins. Cara, eu acho que só futebol, só o futebol e o vôlei talvez não tenha entrado. Sempre tive essa pegada um pouquinho mais... Você também precisa de uma certa habilidade, né? O meu perfil foi sempre um pouquinho diferente, mas a corrida foi a base.
E eu comecei a correr aqui, mais frequentemente no Parque Sabiá, que é um lugar excelente, né? Uberlândia é uma cidade muito boa. Uma cidade muito boa que Muita gente não está nos assistindo agora e se identifica com o que você está falando. Isso, que vai no parque, a gente começa ali, cara, e eu não dava conta de correr os 5 km, não. Eu lembro que quando eu comecei, eu contava postes, né? Ali são 5 km de 300, hoje em dia o parque, eu conheço que lá de cor, salteado ali, mas eu contava os postes, eu não sei se os postes têm 50 metros, mas eu falava, ó, hoje eu vou correr 5 postes. Aí eu corria 5, ficava rosado, né, cara, suando igual um louco, parava e andava a caminhada inteira. Aí eu contava postes, você fala, não, amanhã, quem sabe 6, 7, foi uma progressão até o dia que eu completei 5 quilômetros, né, cara, que lá pra mim foi assim, nossa. A volta completa no Sabiá. Eu não sei quanto tempo demorou isso, mas assim, foi contando postes, cara. Até que um dia eu vi, sempre ia pra natureza, mas não corria na natureza. Eu vi um amigo, né, e aí já existiam as redes sociais, a importância da gente estar aqui na TV, da gente estar nas redes, né, principalmente passando coisa boa, porque passando coisa ruim não precisa. E aí esse amigo meu começou a correr em estradas de terra e sempre postava, ele gostava de postar. E eu ficava olhando e falei, nossa, que legal, né? Correndo numa estrada de terra, e ele postava mais tarde, eu falei, cara, isso aqui une um pouco do que eu gosto de sempre estar no meio do mato, com uma atividade que eu pratico mais frequentemente. E é simples. Eu fiquei namorando aquilo quase um ano, falando, ó, porque a vida da gente, nem sempre a gente encaixa em atividade, a gente está sempre fazendo a mesma rotininha, né? Uhum. É difícil a gente dar uma variada, mas, cara, às vezes na minha cabeça é assim, eu boto, não acontece agora, mas eu vou me organizando, falei, algum dia eu chamo o Carlos, né? Se ele estiver assistindo aí, ó, Carlão, você já está aqui na TV agora com essa... Manda um abraço para ele. Mandando um abraço, ele é professor de Direito e sempre corria e tirava foto. E um dia eu falei, que dia que você vai? Eu quero ir com você um dia que você for fazer essas corridas, mas tem que ser algo mais simples, né, para eu ir. Ele falou, não, estou indo esse fim de semana, vamos embora. E a gente foi aqui, também é outro arroz com feijão aqui de Uberlândia, que é o Bom Jardim. Vamos correr lá, uma rota bem tradicional, tranquila. E ali, cara, foi as primeiras passadas e nunca mais saí. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui. Band Entrevista de hoje, recebendo o atleta de alto rendimento, Samuel Eloy, que a partir de agora vai ter um programa conosco aqui na Band Triângulo. Não saia daí, na sequência a gente vai falar para você desse esporte de alta performance. Eu volto já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo um atleta de alto rendimento, Samuel Eloy, que passa a ter um programa aqui na Band Triângulo, Adventurar. Samuel, quando a gente fala esporte de alta performance, o que a gente está falando? Numa corrida de quantos quilômetros? O que você tem de adversidade? O que você se propõe a desafiar e chegar na linha de chegada? Então, vamos lá, falar de esporte de alta performance. Antes de eu falar do esporte de alta performance, é interessante eu falar de uma coisa que é assim, do esporte. Porque quase todo esporte você pode fazer ele em alta performance ou você pode fazer ele da maneira que você propõe se fazer. Terminar uma prova, chegar em primeiro, bom, seria uma alta performance. Ir lá para se divertir, se desafiar, enfim. Então... O esporte, quase todos os esportes, a gente consegue fazer ele em alta performance ou não. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um padrão na cabeça da gente que quando a gente vai para um esporte, a gente acha que a gente tem que iniciar e chegar no alta performance. Quando a gente entra no esporte, a gente fala, não, meu caminho é ser alta performance, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, por que realmente é isso que bate comigo ou não? Eu estou te falando isso porque eu nunca fui uma pessoa que fui para alta performance. Eu nunca tive a cabeça de querer ir para alta performance. Eu sou, mas eu nunca tive esse mindset. Eu era muito mais o cara que ia para se divertir e fazer o que eu gosto. Não, e ainda sou, assim, ainda sou. Acabei descobrindo que eu tenho alta performance, mas sou. Então, sempre foi, porque até hoje, treinar muito, planilha, aquela coisa, ainda pega um pouco no meu estilo de vida. Eu acredito o seguinte, como a gente hoje em dia tem muita coisa na vida da gente, o esporte sempre foi o meu lugar de prazer e de recarregar a energia. Então eu nunca quis fazer aquilo de uma forma que fosse um compromisso a
ponto de tirar o prazer de eu ter ou de fazer aquilo lá ficar difícil para mim. Então, na hora que os meus treinos estavam começando a pesar um pouco, estava ficando alguma coisa que estava me tirando um pouco dessa alegria, eu ia mais para a parte do prazer, dava uma pausada. Dito isso, o esporte de alta performance, que a gente vai mostrar aqui, e ele tem os dois lados da moeda, eu vou e a gente vai estar com gente do mundo inteiro que são, assim, que a gente poderia dizer que são alienígenas, que fazem coisas que a gente desacredita. E aí você vai ver que, assim, você olha, você vai falar, cara, tem gente que faz isso? Fala, tem. E a gente vai provar que tem. Né? E essas pessoas levam para a alta performance. E a característica delas é interessante, porque elas gostam da alta performance e elas querem cada vez e mais. Você vê que é um perfil. Do mesmo jeito que nesse mesmo mundo, a gente vai mostrar um punhado de gente que também é alta performance se a gente comparar com as pessoas do dia a dia, ou gente que quer ser ou que quer ter um pouco de qualidade também vai estar nesse meio. Mas dá um exemplo extremo. Vamos lá, uma prova eu vou falar desse último mundial, do circuito de corrida de aventura, o circuito mundial de corrida de aventura, né, que eu faço parte, sou diretor, que é Adventure Race World Series, que a gente vai estar mostrando bastante aqui. Esse último mundial foi na África do Sul, ele teve 900 quilômetros de distância. Uma corrida de 900 quilômetros. É uma corrida de 900 quilômetros. Não utilizou a base dela é que não utiliza nenhum motor, né? Então tudo que a gente faz é com força humana. Ela é dividida em etapas, então tinha etapa que era bike, tinha etapa que era remo, tinha etapa que era trekking corrida, tinha etapa que você tinha que descer rapel ou ascender. Tudo isso sem tecnologia, usando um mapa e bússola para você achar os caminhos, então não tem rota, você tem que achar os pontos, mas você fala, beleza, daqui até 900 quilômetros tem 100 pontos espalhados que eu tenho que encontrar, eu decido se eu vou cruzar um rio, se eu vou contornar uma montanha, se eu vou tentar escalar ela, a gente vai dessa forma. Em quantos dias para completar um circuito de 900 quilômetros? A equipe, em primeiro lugar, demorou 5 dias, que foi a equipe da Suécia. Eles são militares do país, né? Eles são pagos para treinar e para fazer esse tipo de atividade. 5 dias, se eu não me engano, dormindo 4 ou 5 horas total nesses 5 dias. Como que é esse dormir? Você atravessa dia, noite, você não para. E aí, né, você não está leve, você está carregando sua comida, bebida, porque você não vai passar no meio do barzinho. Vai passar no meio de girafa, no meio de animais, e carregando sua comida e bebida. E você vai, na hora que um está para desmaiar, você para ali 15 minutos, 20 minutos, encosta onde estiver, fecha o olho, dá aquela sacudida e segue, cara. Me dá um outro exemplo de uma prova extrema como essa. Eu acho que mais do que isso... A maioria das provas que nós vamos são provas de 500. Essa da África do Sul, ela excedeu em percurso, em quantidade de quilometragem. Ela foi 900 quilômetros, cara. Daqui até São Paulo e ainda você volta metade do tempo. Então foi muita quilometragem. Mas eu vou te falar uma coisa que é interessante. Você fala, quilometragem às vezes, ela não é tão importante quanto a dificuldade do terreno. Porque tem prova de 500 quilômetros que é mais sofrida e mais difícil do que essas de 900 quilômetros. Essa tinha uma característica interessante, que as etapas de mountain bike, o Brasil, os nossos single tracks, as nossas trilhas aqui no meio do mato, elas são mais complicadas de se pedalar, cheio de raiz, pedra. Lá na África, não. Lá na África era liso, era fácil de pedalar. Então, a etapa de mountain bike, que teve muito volume de trecho de bike, ele foi mais fácil, ele foi mais rápido. Então, fazer esses 900 quilômetros foi em horas e dias proporcionais, por exemplo, a uma prova do Chile que a gente vai, escala vulcão, pega neve, passa frio. Cara, assim, ela é proporcional a isso, tá entendendo? Então, às vezes, a gente nem fala em quilometragem, a gente fala quantas horas a gente espera aquela prova estar planejada para durar, de 90 a 125 a 130 horas. A gente fala em horas. Entendi. Em horas. Tudo isso, né, ao redor do mundo, esses desafios, essa dificuldade, você registrando, né? E aí é onde você está produzindo esse conteúdo que é extraordinário, o pessoal de casa vai ter oportunidade de acompanhar, mas tudo isso então você passou a registrar
né, com um equipamento próprio. Como é que é essa produção? Isso está acoplado em você e o resultado é um resultado orgânico, natural do que você está vivendo, é o suor escorrendo na testa e que você vai compartilhar com a gente? Eu vou te falar, entregar o resultado que anda sendo entregue, que anda saindo esses documentários, né, do programa, tudo isso que vocês vão ver aqui, eu vou dizer a verdade, até agora eu não entendo como isso está sendo feito ou está saindo nessa qualidade. E não é brincadeira não, é sério. Porque todo esse mundo e todo esse cenário, ele é totalmente contra a tecnologia. Ele é totalmente contra até alguém filmando, até alguém documentando. Por quê? Primeiro, para fazer isso que eu estou fazendo, você tem que ser um atleta de alta performance. Não tem jeito, porque você vai entrar em muito lugar complicado, muito lugar perigoso, e muitas vezes você vai ter que sair de lá, né, cara? Porque entrar é uma coisa, mas sair, você tem que sair. Eu gosto de voltar para casa, tem família, cara, é bom. Eu falo assim, meu primeiro objetivo é voltar, então eu vou e tenho que voltar. Então, assim, tem que ter físico, e eu ando tendo um pouco de dificuldade de treinar muito no meio de produzir, gravar, editar, porque o que eu mais preciso até hoje nessas provas que eu vou é de estar com o meu físico inteiro para eu poder sair de qualquer situação que se apresente, e isso é verdade. A segunda parte é o seguinte, você tem que saber navegar nessas provas, porque a gente vai ver a história aqui, até na chamada aí do episódio, está mostrando um pequeno incidente, né, cara? Tem os perrengues, né? Um pequeno perrengue. Num dia que eu subi um vulcão, eu estava com a equipe em primeiro lugar, acompanhei eles, saí 9 horas da noite, a gente passou a noite inteira no escuro subindo esse vulcão. Vulcão totalmente inóspito, cara, ele não é turístico, ele não tem trilha. A gente foi lá, na hora que a gente tinha uns despenhadeiros que a gente passava, o vento soprava por lá, você só sentia balançando, andando na corda bamba, assim, de um despenhadeiro para o outro. Então a gente subiu. E nesse especificamente, eu tinha tentado pegar o mapa da prova, mas esse mapa, o diretor de prova não tinha feito um extra para mim nesse momento, contando que eu ia levar meus equipamentos, né, um celular, um GPS e tal, o que eu não gosto de confiar nisso. Enfim, ele não tinha, é difícil também dar errado um GPS e tal, mas na hora que eu subi nesse vulcão, alguma coisa, acredito eu ter sido o magnetismo, simplesmente congelou meu relógio, apagou o meu celular e nada de equipamento funcionou. Então, a minha memória, ela não é boa para algumas coisas, mas minha memória espacial e para sair de lugares, ela é boa. Ela funciona bem. Então, se eu tivesse visto onde eu estava e como eu cheguei lá, eu conseguiria voltar. Só que como eu passei a noite inteira subindo, isso aí, saí 9 horas da noite, isso 5 horas da manhã eu larguei essa equipe que estava em primeiro lugar, porque senão eu não documentava as outras equipes, eu ia ficar só com os primeiros. Falei, cara, deixa eles embora, estou aqui em cima do vulcão, vou voltar ao contrário aqui, vou pegando as outras equipes. Se eu tivesse uma memória visual, teria sido mais fácil, mas eu não tinha, voltei confiando nos equipamentos, peguei mais algumas equipes, de repente o equipamento simplesmente congelou. Eu estava lá em cima, já fazia umas 17 horas, foi umas 5 horas para tentar achar meu caminho de volta, sem água, sem comida, num deserto. Então parecia que eu estava na lua, cara. Então, se o meu corpo não tivesse bem, e esse maquinário principal, que realmente é o corpo da gente, se eu não tivesse tranquilo na minha capacidade, no que eu conseguiria fazer, eu teria ficado um pouquinho assustado. O que eu fiquei nos últimos minutos, cara. Mas não foi por causa do corpo, foi porque eu não estava sabendo como ir embora dali. Tá, a gente fica impressionado só de você contar. Agora eu quero saber o seguinte, a gente vai poder ver, então, no programa Adventurar todos esses episódios, todos esses desafios, esses perrengues, está tudo pronto para a gente compartilhar com o pessoal de casa? Vai. Não, gente, uma coisa assim que vocês vão entender, que eu falo muita verdade. Está tudo pronto, ainda não está, não. A gente tem coisa para fazer até... Essa semana ainda tem trabalho demais, mas são uns 90% prontos para a gente mostrar o que tem, cara. A gente tem, assim, eu hoje em dia faço parte do circuito mundial de corrida de aventura chamado Adventure Race World Series. Essa marca, esse circuito é um circuito privado, que ele é igualzinho ao Ironman mais extremo. Ele é mais extremo que o Ironman. Nessas distâncias, nessas provas. Então, assim, nesses 2 últimos anos, eu venho viajando o mundo e gravando muito lugar bonito, paisagem paradisíaca, porque tudo isso tem um propósito, gente. Não é loucura só por ser loucura, não. Tem um propósito e a gente vai deixar muito claro tudo que traz pra gente, quais são os benefícios, tanto que isso é legal. E eu venho documentando e gravando isso e trazendo e guardando em forma de episódios que vai ser apresentado aqui para vocês.
Só que, como na chamada a gente fala, Guinete, o propósito é muito maior, tá? Hoje em dia, eu principalmente com as minhas filhas, eu levo essa memória afetiva. Por que eu falei ela? Comecei com isso. Porque eu acho que isso é a semente que a gente planta e que cresce com a gente. Em algum momento, se a gente der o espaço, ela pode nascer e brotar. E essa semente, eu acho que tem muita gente que tem isso e tem muita gente que pode ser contagiada de uma maneira boa com isso. Então, tudo isso que eu documentei, que eu trouxe, esses episódios, que eu estou juntando aí, que a gente vai trazer aqui agora, ele tem um propósito, e o propósito dele é o seguinte: é inspirar, é mostrar o tanto que tem coisa bonita para se ver, é mostrar que na vida da gente, por mais que pareça chato, de rotina, tem como, gente, tem muita gente que consegue incluir uma pontinha de aventura para a gente se sentir vivo, para a gente ter saúde, para a gente estar bem. Te garanto que a expectativa já está no ar. Infelizmente, o nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas o pessoal de casa não perde por esperar a estreia de Adventurar, dia 6 de julho, 10 da manhã, aqui na telinha da Band Triângulo. Samuel, quero te agradecer o bate-papo aqui, te desejar boa sorte, que tragam boas histórias para nós. Obrigado, e eu deixo um convite para a galera que está assistindo a gente. Pessoal, bora adventurar! Espalha, manda para a família, traz gente para assistir, dá audiência nesse show nosso, porque quando a gente está trazendo uma coisa que não está, é difícil encontrar esse tipo de conteúdo na TV, é algo inovador, então vamos mostrar que a gente tem espaço, né, para trazer coisas boas, coisas de vida, de saúde, de natureza, e que o nosso público também está pronto para receber isso e fazer parte dessa grande aventura. Uma grande experiência. Samuel Eloy, atleta de alto rendimento aqui no nosso Band Entrevista, né, trazendo e fazendo esse convite para você. Nosso programa de hoje fica por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.